E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui falar sobre um livro chamado Metamorfose, do Franz Kafka. Essa edição que eu li aqui é da editora Príncipes. Esse vídeo é mais um bate-papo para a gente discutir sobre esse livro, vocês mandarem nos comentários as sugestões de vocês, um vídeo sem edição, um vídeo sem corte, sem nada. Então, bora lá para esse bate-papo e para essa reflexão. Antes da gente falar sobre esse livro muito bom que eu li, que inclusive é um clássico, muita gente falava sobre ele, eu fui ler só agora aos 22 anos de idade. A gente vai começar lendo a sinopse desse livro aqui. Ela fala assim: certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo na cama transformado num inseto monstruoso. Jazia de costas, umas costas duras feito couraça, e erguendo um pouco a cabeça, viu a sua barriga bojuda, marrom e dividida em segmentos envergados, sobre a qual a coberta estava prestes a escorregar e cair. E suas muitas patas, lamentavelmente finas para aquele corpo enorme, agitavam-se indefesas diante dos seus olhos. Então, essa história é basicamente do Greg, né, que é o nosso protagonista aqui, que acorda um certo dia transformado, olha que imagem bonita, em um inseto gigante. Eu imagino que ele acordou literalmente no formato de um besouro, que é o que faz a gente lembrar aqui, né, com essas características que o livro nos dá. E é muito legal essa história porque ele mostra muitas coisas. Eu tive várias interpretações diferentes em relação a essa história. Por quê? O que que simboliza isso, né? Esse fato desse personagem ter acordado no corpo de um inseto simboliza ali nesse livro, no caso, a insuficiência, a incapacidade dele de do nada acordar como um inseto e para sua família ser um estranho, dele estar incapaz até de levantar da cama, porque como a própria sinopse disse, as pernas dele eram muito finas para suportar aquele corpo tão pesado. Então mostra essa incapacidade que o personagem acorda com ela e esse livro vai trazer de fato que essa incapacidade interfere na vida desse protagonista, que é o Greg. Então, eu trouxe alguns tópicos, alguns pontos para a gente discutir em relação a essa obra. O que que simboliza a metamorfose? Eu tenho a concepção de que cada leitor ele interpreta de alguma forma aquela escrita, aquela leitura daquele livro e traz para a sua vida como um aprendizado. Então, eu trouxe para mim que o que simboliza essa metamorfose é de fato uma depressão, uma exaustão ou uma alienação. Por quê? Vamos chegar lá. O primeiro ponto que eu sempre me pergunto é se essa transformação dessa metamorfose, ela é física ou ela é psicológica. Bom, no livro nós aparentemente temos como uma transformação física, certo? Porque ele de fato se transforma no inseto. Mas como é um livro de ficção, o que eu extraio para a realidade é de que essa metamorfose pode sim vir de uma transformação psicológica. Como esse no desenrolar da história, o Greg ele fica incapaz, como eu disse, de fazer o que ele já fazia, igual trabalhar, sair para a família. Isso implica muito na história, por quê? Porque o Greg aqui, ele é o provedor da casa dele. Então mora ele, o pai, a mãe e a irmã, certo? E o pai é aposentado e o Greg trabalha e ele é responsável por trazer todo esse sustento para a família. Então toda a família depende dele. No dia que ocorre essa metamorfose, o Greg ele fica incapaz de fazer as coisas, vem o gerente, né, o chefe dele, no trabalho já cobrar ele de chegar no horário. E assim que ele acorda naquele corpo, ele não pensa em, pô, eu tô nesse corpo, por que eu tô nesse corpo? Como eu saí desse corpo? Por qual motivo eu estou nesse corpo? Não, ele pensa no problema de que não vai conseguir chegar no horário no trabalho, que não vai conseguir trabalhar naquele dia para pegar o dinheiro, que não vai conseguir sustentar a família. Então, toda a dor que ele tem, ela é psicológica, sabe? É focada no problema que vai acontecer e não no que está acontecendo de fato. Ele não fica, ele fica desesperado em como chegar na porta, abrir a porta para poder bater o ponto no horário, chegar no trabalho dele, sustentar a família dele. Então,
esse montoado de pensamentos, ele consome o Greg de uma forma que o livro descreve muito bem, é muito legal, a gente consegue sentir isso. Então, isso no âmbito familiar, na relação familiar, como a família reage a essa transformação? Então a família fica bem assustada, fica impactada, tenta abrir a porta, né? Porque a porta está fechada, não consegue. Fica perguntando se o Greg está bem. O patrão dele vai lá, fica batendo na porta. E quando finalmente o Greg consegue abrir a porta, todo mundo ali vê aquela figura, né? Em que o Greg se transforma. E aquilo gera um impacto na família, porque a família fica horrorizada, a mãe fica muito assustada, o pai também fica muito assustado, e no desenrolar da história a gente vai ver que o pai ele fica bravo com o Greg porque ele não vai conseguir exercer a função dele, que é trazer esse sustento para a família. Ele tinha o sonho de arcar com os custos da faculdade, se eu não me engano, de música da irmã dele, e ele não consegue, a irmã dele fica brava com isso também. Então a família reage dessa forma, de uma forma que mostra que o amor deles é mais um amor utilitário, sabe? Eles veem o Greg como utilidade para a família. Então, quando isso acontece, toda a família tem uma mudança de comportamento em relação ao Greg. O pai dele, como eu disse, fica bravo. O pai dele é um aposentado, tem que começar a trabalhar de volta, isso no desenrolar da história. A irmã dele, nos primeiros dias, vai até ajudando ele, mas depois ela começa a mudar o comportamento dela, né, em relação ao irmão, tratar de qualquer jeito, até mesmo entrar e sair do quarto dele para colocar uma comida sem nem olhar para ele ou sem nem dar o oi. Então, eles vão vendo que esse amor, né, é um amor mais utilitário. Aí vem outra pergunta: será que a família realmente ama ele ou isso passou a ser mais uma dependência dele? Enfim, isso traz uma crítica para a gente em relação ao trabalho, né, à sociedade, que o Gregor ele é explorado pelo trabalho, que ele sustentava toda a família dele, a pressão social, profissional que o Greg teve em relação a essa transformação, a essa metamorfose, a desumanização que a gente tem. O caso do Gregor, ele perde a sua identidade. Ele ainda pensa como humano, ele pensa no trabalho dele, na família dele, mas ele é uma coisa, ele é tratado como uma coisa, porém, no corpo de uma coisa, inclusive, porém, com os pensamentos humanos. Então, essa é uma reflexão sobre como a sociedade trata quem não produz, né? Trata quem é de fato um inseto, ou um peso para a família, para a sociedade. E a gente vê no decorrer do livro que esse peso, né, junto dessa metamorfose, esse pensamento que o Greg tem, traz para ele uma solidão e um isolamento muito grande. O Gregor fica preso no quarto, a dificuldade de comunicar aumenta, a perda, né, da dignidade aumenta também, porque a família tira todos os móveis do quarto dele, porque ele não precisa mais daquilo, fica só ele fechado naquele ambiente, num canto, sozinho. Deixa eu só fechar a janela aqui. Então, isso é um ponto bem reflexivo aí nessa história. Baseado nisso, a gente tem algumas interpretações que são modernas. E, no caso, são algumas interpretações baseadas nessa história que eu mesmo tive para mim. Que é, por exemplo, eu acredito que a gente pode trazer para a nossa vida como um quadro de depressão, um quadro de burnout, uma pressão no trabalho que a gente sofre, pessoas que não são valorizadas de fato quando não produzem, relações familiares utilitárias, no caso a família que explora de algum indivíduo ali no âmbito familiar, como sustento da casa. E a gente tem uma pergunta muito interessante, inclusive eu até tinha anotado aqui, uma reflexão que eu gosto muito, que é... Ah, a metamorfose, ela foi o problema ou ela apenas revelou o problema que já existia? Por quê? Porque às vezes a gente pensa que, tipo assim, o problema foi ele não ter conseguido exercer a função dele, a família dependia dele, então todo mundo teve que se virar para poder fazer as coisas. Inclusive na história a gente vê que o pai dele até perde os quilos, porque o pai dele era sobrepeso, porque era sedentário, ficava só em casa, aposentado.
Aí a gente vê que o pai dele volta a trabalhar, perde peso, começa a ganhar mais dinheiro. A irmã, por conta própria, vai em busca do sonho dela, que era tocar, começa a tocar muito bem, começa a almejar e conquistar os sonhos dela. Então, a família, ela vai se desenvolvendo quando ela vê que, pô, não tem como a gente mais depender do Greg, então vamos se desenvolver, vamos correr atrás para conseguir. E muita gente vê isso como, eu também vejo como um ponto positivo. Então, o fato do Greg ter se ausentado fez com que a família tomasse iniciativa de fazer as coisas. Então, o problema aqui não é o Greg ter sido transformado numa metamorfose e não conseguir cumprir com o papel dele ali. O problema era a família explorar ele, né, no âmbito familiar e ao invés de entregar amor, ele só isso se transformou em uma utilidade, né? Ele se transformou em algo utilitário. Então, uma pergunta que que eu sempre faço, né, depois que eu li esse livro, tem um tempinho que eu li, por isso que eu não lembro muito bem, mas uma pergunta que eu sempre faço e fiz depois que eu li esse livro é que se a gente parasse de produzir hoje, quantas pessoas continuariam do nosso lado, sabe? Se a gente parasse de fato de produzir hoje, ou se a gente deixasse de existir, ou talvez entrasse em uma depressão, um burnout, uma pressão social, industrial, psicológica entrasse na gente e a gente estagnasse de fato, quantas pessoas não iriam sofrer o impacto dessa. Quantas pessoas que continuariam do nosso lado ainda, né? Então é isso, eu extraí essas perguntas desse livro, eu extraí esses questionamentos, e foi isso que eu entendi desse livro. Me fala aí nos comentários o que vocês extraíram, quais perguntas interessantes vocês levantam em relação a esse livro, para a gente poder questionar, né, sobre não só algo fictício, mas algo real, porque através de ficções clássicas tão boas quanto essas que a gente traz aprendizados práticos e reais para nossas vidas. Então, é um livro que eu gostei muito, eu recomendo. Se você nunca leu, eu dei muito spoiler aqui, né? Então, mas ler vale a pena. Esse spoiler não impede ninguém de ler, porque cada um de fato extrai aquilo que de acordo faz sentido com a sua realidade. Então, eu lembro que eu dei nota 4,5 de 5, foi isso, 4,5 de 5. Não sei por que eu não dei 5 estrelas, eu não senti pô, vou dar 5 estrelas porque eu achei perfeito, mas está bem próximo do perfeito essa obra aqui, realmente muito boa e eu recomendo. É isso, valeu. E eu penso em trazer mais vídeos falando de livros nesse formato, como um bate-papo mesmo, e deixar aqui no meu perfil. Se você gosta desse tipo de vídeo, me segue aí e acompanha os outros vídeos. Valeu!